autor da propositura. Quero saudar aqui o representante da Azul Linhas Aéreas, saudar também o representante da Infraero, doutor Isaura, saudar também o representante do município de Eirunepé, na pessoa do vereador, saudar aqui também o senhor Apio Tolentino, que nesse ato representa o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento. Saudar também o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino, prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Renê Coimbra, como também saudar o prefeito, que ainda há pouco estava, o prefeito Sué, de Fonte Boa, e saudar também o vereador Jerônimo, de São Gabriel da Cachoeira. Eu tenho posições muito claras em relação a isso. Quem fala aqui é um deputado que tem críticas em relação à ANAC, até porque, e eu comentava isso com o vereador Jerônimo, eu não conheço a presença física da ANAC no estado do Amazonas. O aeroporto de Manaus, em carga, diga-se de passagem, é o terceiro maior aeroporto de movimento de carga do país. Está aqui o diretor da Infraero, e que montaram lá uma logística que eu tive a oportunidade de visitar, e com alta tecnologia e com um rendimento de produtividade e tempo para esvaziamento dessa carga das aeronaves, deputado adjunto, que funciona, mas eu desconheço a presença da ANAC. E, em função disso, a gente tem inúmeras críticas à ANAC. Agora, não dá para a gente criticar o que a gente espera que a ANAC faça, que é fiscalizar, que é garantir que a aeronave, a tripulação e os passageiros possam ter segurança. Quando a ANAC está solicitando uma brigada de incêndio num aeródromo, ela está cuidando de medidas de segurança para o funcionamento. Quando a ANAC está solicitando que tenha naquele aeroporto, no terminal de passageiro, um detector de metal, é algo que se faz no mundo todo. Não é no aeroporto de Eirunepé, não é exclusividade do aeroporto de Santa Isabel. Agora, o que falta para nós, primeiro, é fazer o dever de casa. Isso nós precisamos. Segundo, é definir as responsabilidades. O vereador Jerônimo, vou usar aqui uma força de expressão, estava para arrancar os cabelos para saber de quem é a responsabilidade do aeroporto de São Gabriel. Porque o momento, pela presença da Infraero, e eu quero agradecer o diretor que eu liguei para ele, me esclareceu, senão a Infraero aqui faz controle de voo. A Infraero não opera o aeroporto de São Gabriel da Cachoeira. Mas há essa dúvida. E que nós precisamos, inclusive, saber, secretário Apio Tolentino, como serão aplicados estes recursos destinados para esses 18 aeroportos. Como é que serão aplicados esses recursos? Que até a última informação, esses projetos estavam sob a responsabilidade do Banco do Brasil. Era a informação que eu tive de técnicos do governo do Estado que trabalham em Brasília. Para que a gente possa enfrentar não só o problema de que a empresa Azul possa operar com os voos que tenha condições na Calha do Rio Negro, no Alto Juruá, na região do Purus, do Madeira, do Alto Solimões, mas que nós possamos também ter essa estrutura aeroportuária para que, inclusive, outras empresas possam entrar aqui. Eu vim aqui nessa tribuna, para o conhecimento dos senhores prefeitos e autoridades que se fazem presentes, cobrar um posicionamento da ANAC, porque a MAP, que é uma empresa regional, requereu autorização para operar, por exemplo, na região do Alto Rio Negro, e foi indeferido, argumentando que o aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, o aeroporto de Santa Isabel do Rio Negro, não tinha as mínimas condições de segurança para aeronave, tripulação e passageiros. E eu questionei aqui dessa tribuna, por que pode para a Azul e não pode para a MAP? Mas esses questionamentos não são de hoje. E o representante da Azul que está aqui disse claramente
que a ANAC está cobrando isso desde 2010, cobrando que essas providências fossem tomadas. Então, eu entendo que nós precisamos sair daqui, deputado Bellarmino. Eu acho que toda a cobrança tem que ser feita, mas eu acho que a gente poderia fazer um grupo de trabalho, envolvendo os municípios interessados, não só os que estão hoje com a dificuldade da operação da referida empresa, mas desses 18 municípios, chamar municípios que estão para perder esses aeroportos, e aqui eu cito um caso que é o caso de Canutama, está aí o caso de Fonte Boa, que é um exemplo disso, mas se a gente for, e me corrija o representante da Azul se eu estiver errado, se for cumprir realmente o que a ANAC está determinando, nós vamos ter mais problema no aeroporto de Fonte Boa, como também no caso de São Paulo de Olivença. Então, nós precisamos tomar essas providências, que aí eu não tenho dúvida de uma coisa, deputado Marcelo Ramos. Se nós tivermos uma estrutura que não se contemple o Estado todo, mas grande parte dos municípios, nós vamos conseguir, primeiro, ter mais empresas operando no interior do Estado, ter maior regularidade de voos, ter condições de mais municípios estarem com seus aeródromos, com condições de abastecer a aeronave, que isso encarece e torna dificultoso operar essas linhas aéreas no interior do nosso Estado. E aí eu acredito que nós vamos poder ter um preço de passagem que atenda essas necessidades. Agora, o que nós não podemos é ter essas contradições. Está aqui o vereador de Eirunepé. Em Eirunepé, acredito que, por ser considerado um município estratégico para o Civan, nós temos uma excelente pista de pouso. Agora, você chega no terminal de passageiro, parece um barracão de obra. E aí? Tem município que está construída a brigada de incêndio, mas nós não temos um bombeiro. Não é meio, não. Nós não temos Não tem. Então, deputado Marco Antônio, fica aqui a sugestão, que a gente comece a fomentar esse grupo de trabalho e que a gente possa enfrentar esse desafio e essa discussão. O vereador Jerônimo dissesse para mim, mas deputado, o município de São Gabriel não tem condições de assumir o aeroporto, mas alguém vai ter que assumir. E nós temos que ter isso claro, tem que estar claro para todo mundo, de quem é a responsabilidade. Eu não tenho dúvida, vereador, e a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela TV Ali e pela Rádio Ali, que não é só o município de São Gabriel, não. A grande maioria dos municípios do interior do nosso estado não tem condições. Mas o que nós temos que estar posto e claro é como é que nós vamos enfrentar esses desafios. Se a questão da brigada de incêndio, para funcionar, há necessidade da presença do Estado, então bora discutir com o Estado. Bora discutir com o governo do Estado. Nós precisamos de homens aqui para cuidar da brigada de incêndio, nos momentos de hora de pouso e nos outros momentos que ele possa dar assistência na cidade. Mas quantos municípios vão ser? Então bora ver os municípios. A pista de Fonte Boa não está nesse processo, então bora trabalhar nisso. E não esperar que o problema ocorra. Está aqui o deputado adjunto Afonso, ele sabe muito bem que a pista de Itapauá tem inúmeras dificuldades, que a pista de Canutama tem inúmeras dificuldades, não diferente a pista de Pauini. Então nós não vamos esperar que essas pistas fiquem intransitáveis para que a gente possa tomar providência. Então eu estou aqui não para defender a ANAC, mas eu não posso ir contra quando uma agência, e eu tenho cobrado muito isso, e é por isso que hoje nós instalamos uma CPI da telefonia nessa casa, justamente porque a Anatel não faz o seu papel, quando uma agência está fazendo o seu papel de buscar, e eu entendo assim, se eu estiver errado que me corrijam, de buscar que a gente tenha garantia de segurança. E a gente está falando num estado que tem caído muito avião. E não são poucos. Que eu tenho acompanhado o noticiário, inclusive, para saber qual é a justificativa de tanto avião cair. E como se diz que avião só cai por dois motivos, ou por problema mecânico, ou por falha humana, eu não acredito que a gente tenha tanto problema de ordem de formação de pilotos e comandantes de aeronave. Mas que é algo preocupante, é. O deputado Marco Antônio e o deputado Bellarmino Liz são testemunha. Nós perdemos o secretário de Estado de Educação, indo inclusive para o meu município. Agora nós perdemos inúmeros técnicos do governo do Estado, que também por queda de avião vieram a óbito. Então, eu entendo, nós precisamos.
Os prefeitos estão aqui e a maioria dos deputados aqui conhece a realidade do interior. Agora, qual é o meu encaminhamento para concluir, senhor presidente? Nós temos aqui o representante do governo do Estado. Nós temos aqui os municípios. Precisamos conversar com o 7º Comar e procurar qual é o ente do governo federal que a gente possa ter essa relação. Se é a Agência Nacional de Aviação Civil, se é a Secretaria Executiva que está tratando disso, e que a gente possa fazer esse esforço concentrado e trabalhar. Porque eu, particularmente, não acredito, e aí eu tenho a palavra, e o deputado Marcelo Ramos trouxe isso para essa casa, a MAP tem interesse em operar no estado do Amazonas, tem interesse em operar no interior do estado, mas precisa de autorização. E para isso nós precisamos que as pistas estejam homologadas e com segurança. Por exemplo, o meu município, que é um grande município, não tem empresa aérea nenhuma operando. E Maués tem as mesmas dificuldades que os outros municípios têm. Então, deputado Marco Antônio, presidente Bellarmino, nós precisamos tirar esse grupo-tarefa, fazer esse grupo de trabalho, chamar não só a CEPLAN, mas a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, que pode acessar recursos quando necessário, acompanhar junto ao governo federal o desdobramento e o acompanhamento da construção desses aeroportos e da melhoria de outros, que vai dar um total de 18 aeródromos, e ver o que a gente pode operacionalizar de imediato para resolver a situação de São Gabriel da Cachoeira, que eu estive lá no final de semana e me informaram que uma obra que tem lá é da Brigada, resolver esses problemas de detector de metal, e que a gente possa ter uma ação estratégica para que a gente possa começar a trabalhar nessa perspectiva e simplesmente não achar que constrói aeroporto e deixa o aeroporto lá que está tudo resolvido. Era o que eu tinha a dizer. Parabenizo a Vossa Excelência, agradeço a presença das autoridades, tanto municipais quanto do governo federal e do governo estadual, e que a gente possa efetivamente unir as mãos e trabalhar nessa perspectiva de resolutividade dos problemas emergenciais, mas também na perspectiva do futuro, e termos o transporte aéreo como uma alternativa definitiva de mobilidade para, principalmente, a população do interior do nosso estado, mas também de carga e, principalmente, na questão da área da saúde. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e um bom dia a todos. Próximo orador.